Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Olá galera, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou o John e no vídeo de hoje eu estarei falando sobre um dos maiores artistas marciais de todos os tempos. Ele que é considerado um ícone, uma lenda, admirado e respeitado por uns, odiado e invejado por outros. Eu estarei contando para vocês agora a história de Bruce Lee. Mas primeiramente também eu quero convidar a você que ainda não é inscrito a se inscrever aqui no nosso canal. Já vai deixando aí o seu like, ative o sininho das notificações e assim, sempre que lançarmos um vídeo novo por aqui, você será um dos primeiros a ficar sabendo. Pois então, vamos relembrar aqui parte da história dele. Bruce Lee nasceu nos Estados Unidos, na cidade de São Francisco, no estado da Califórnia, em 17 de novembro de 1940. Seus pais eram integrantes da ópera chinesa, que por força do destino ou por motivos maiores, estavam apenas de passagem pelos Estados Unidos naquela época, e posteriormente retornaram para Hong Kong 3 meses após o seu nascimento, permanecendo ali ao longo dos anos. Durante a sua infância e adolescência, Bruce estava sempre envolvido em brigas de ruas, sempre confrontando os garotos ingleses que também moravam em Hong Kong, pois Hong Kong foi uma colônia da Inglaterra até o ano de 1997. E por estar sempre envolvido em brigas, esse foi um dos motivos que fez com que Bruce Lee começasse a praticar artes marciais, treinando inicialmente o Tai Chi Chuan e o Kung Fu. Posteriormente, dos 13 até os 18 anos, Bruce Lee aprendeu também o sistema Wing Chun com o mestre Ip Man. E esse foi talvez um dos momentos mais importantes de sua vida, pois logo após, Bruce modificaria grande parte das técnicas de Wing Chun que aprendeu e usaria como base para desenvolver o seu próprio estilo de combate. Um dos detalhes que muitos acabam se esquecendo é o fato de que Bruce Lee só se tornou aluno de Ip Man porque os outros mestres de Kung Fu daquela época se recusavam a ensiná-lo, por puro preconceito, pelo simples fato de Bruce Lee não ser de uma origem totalmente chinesa, já que seu avô materno era alemão. Já no ano de 1959, após estar envolvido em constantes brigas com as gangues de Hong Kong e recebendo diversas ameaças de morte, Bruce foi mandado novamente por seus pais para os Estados Unidos, onde passou a morar com a sua irmã em São Francisco, local onde ele nasceu. Nessa nova fase, Bruce Lee estudou filosofia na Universidade de Washington e, ao mesmo tempo, dava aulas de Kung Fu ao ar livre pelos espaços da universidade e em outros locais públicos, algo que deixou a comunidade chinesa, que também morava nos Estados Unidos, completamente revoltados e contrariados ao fato de Bruce Lee estar ensinando Kung Fu aos não chineses, já que naquela época os chineses acreditavam que o Kung Fu deveria permanecer apenas entre eles e nunca, de maneira alguma, poderia ser ensinado para outros povos. Vejo muitos professores nos dias atuais menosprezando a história de Bruce Lee e a importância que ele teve para o mundo das artes marciais. Afinal, se não fosse por Bruce Lee, talvez hoje você não seria professor nem mestre de nenhum estilo de Kung Fu, pois os chineses mais tradicionais sempre foram contrários a isso. Vejo também muitos alunos e professores de Kung Fu reverenciando outros heróis chineses. Heróis esses que também não compactuavam com a ideia de ensinar Kung Fu para outras pessoas que não fossem os chineses. Então, meus amigos, é um momento aí de vocês reverem os seus conceitos. Vocês podem até não gostar de Bruce Lee, por pura inveja, despeito, ou seja lá qual for o motivo. Mas, pelo menos no mínimo, agradeçam pelo fato de hoje você, eu e várias outras pessoas poderem treinar o Kung Fu de forma oficial. Voltando ao nosso assunto, Bruce Lee sempre foi uma pessoa ousada, que tinha sonhos e objetivos, que sempre acreditou em seu potencial e naquilo que ele queria fazer. Morando nos Estados Unidos, Bruce teve contato direto com vários lutadores e professores de outras modalidades de artes marciais.
E foi nessa época que ele aperfeiçoou ainda mais seu estilo de combate, sempre usando como base o sistema Wing Chun e as técnicas que aprendeu com o mestre Ip Man. Através de seus treinamentos e com o contato que teve diretamente com os artistas marciais mais famosos de sua época, Bruce passou então a dominar diversos estilos de luta. Além do Kung Fu, ele praticou também o boxe, o judô, o taekwondo, o jiu-jitsu, entre outras modalidades, tendo desenvolvido nessa época o seu próprio estilo, o Jeet Kune Do, ou o caminho do punho interceptor. As origens do Jeet Kune Do remontam de uma das lutas mais polêmicas e controversas de Bruce Lee com o mestre Wong Jackman. O Wong era um tradicionalista e muitos dizem que ele também era contrário ao fato de Bruce estar ensinando Kung Fu aos não chineses. Já outros dizem que foi Bruce que desafiou o mestre Wong. Polêmicas à parte, alguns registros dão conta de que o duelo entre os dois foi vencido por Bruce Lee, que apesar da vitória, considerou que o duelo durou muito mais tempo do que ele esperava. Já outros dizem que o vencedor foi o Wong, e que o Wong teria inclusive durante a luta por 3 vezes dominado completamente Bruce Lee. Porém, ele sempre se continha, pois não tinha a intenção de machucá-lo. Olhando assim, que lindo, né? Parece até filme de romance. Eu tenho que ter uma conversa séria com esse roteirista, meu Deus do céu. Bem, eu não me arrisco em dizer qual dos dois venceu essa luta, que apesar de ter tido algumas testemunhas, há sempre uma controvérsia no ar sobre esse combate. Fato é que após esse duelo, Bruce passou a mudar drasticamente seus métodos de treinamentos e passou até mesmo a estudar as formas de luta do mestre Wong. Em seus treinos, Bruce passou também a adicionar pesos para melhorar a sua força, passou a correr constantemente para melhorar a sua resistência, fazia diversos tipos de alongamentos para melhorar a sua flexibilidade e diversas abdominais, criando assim o que ele viria a chamar de o estilo sem estilo, que consistia em evitar a abordagem formalizada, utilizando assim uma mistura de estilos e técnicas de todas as modalidades que ele treinou, e foi dessa forma que surgiu o Jeet Kune Do. Mas Bruce Lee queria muito mais do que ser apenas o criador do seu próprio estilo. Ele queria ser famoso, ser reconhecido mundialmente e ganhar o mundo. E tendo contato com diversos artistas naquela época, Bruce Lee teve então a sua primeira oportunidade nos cinemas norte-americanos, interpretando o personagem Kato, assistente do personagem Besouro Verde, na série de TV que levava o nome do protagonista, em 1966 e 1967. Ao todo, Bruce Lee fez 4 filmes como protagonista, sendo eles O Dragão Chinês, de 1971, A Fúria do Dragão, de 1972, O Voo do Dragão, também em 1972, e Operação Dragão, de 1973, além do filme O Jogo da Morte, em 1978, lançado após o seu falecimento. Além disso, Bruce Lee fez também outras aparições menores, como em Detetive Marlowe em Ação, de 1969, e Long Stretch, de 1971. As cenas mais memoráveis de Bruce Lee nos cinemas estão principalmente nesses filmes em que eu acabei de citar, onde ele levou para Hollywood todas as suas técnicas e habilidades desenvolvidas ao longo de anos dedicados às artes marciais. Além dessas, existem outras produções de menor repercussão e qualidade de imagem inferior aos seus maiores sucessos, mas que valem como registro de tudo que Bruce Lee fez ao longo de sua trajetória. Entrevistas, participações em eventos e outras aparições eram muito recorrentes entre os anos de 1960 a 1970. Uma pequena parte desses registros ainda resiste nos dias atuais.
Oficialmente, Bruce Lee faleceu no dia 20 de julho de 1973. No dia anterior, ele teria ido à casa da atriz Betty Ting Pei, em Hong Kong, para convidá-la a participar de seu filme O Jogo da Morte. Ele teria se queixado de dores de cabeça e recebeu de Betty analgésicos que continham aspirina e relaxante muscular. Em seguida, Bruce Lee se deitou e, com o passar das horas, ele não atenderia ao chamado de Betty, sendo então declarado morto por edema cerebral. Esta versão costuma ser muito contestada, porque deixa brecha para inúmeras dúvidas. Afinal, o que teria causado o edema? Os remédios dados por Betty? Alguma reação alérgica a outras substâncias anteriormente ingeridas por Bruce? Quais as garantias de a versão oficial ser a verdadeira? Existiriam interesses em omitir o real motivo da morte de Bruce Lee? Existem várias versões diferentes circulando pelo mundo todo desde o fatídico dia de sua morte. Várias teorias e histórias, criando assim verdadeiras lendas a respeito do destino do ícone do Kung Fu. Seja por se tratar de uma versão inconclusa, seja pela atmosfera que envolve Bruce, o fato é que existem muitas teorias circulando desde julho de 1973, mas que nunca foram comprovadas. Por isso, então, segue valendo a versão oficial. Enfim, tudo que se refere a Bruce Lee ganha uma dimensão muito maior. Suas origens, sua participação no cinema, sua filosofia, sua morte, nada pode ser visto de maneira simplória, devido ao alcance da trajetória desse verdadeiro mito dos cinemas e principalmente das artes marciais. Bem, meus amigos, o que vocês acharam da história de Bruce Lee? Deixem seus comentários aí embaixo, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e ajude a divulgar cada vez mais o nosso canal. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.